Olá! Nessa videoaula de assistência de enfermagem em emergência, iremos trabalhar um pouquinho sobre o atendimento pré-hospitalar. E o que vem a ser esse atendimento pré-hospitalar? Como o próprio nome diz, é um atendimento realizado fora do ambiente hospitalar, seja ele em via pública, seja ele também realizado a nível de domicílio. Mas pensando em uma definição um pouquinho mais abrangente, basicamente esse tipo de atendimento pode ser desde uma simples orientação telefônica, como também o envio de uma ambulância, seja ela de uma unidade de suporte básico, o USB, ou mesmo de suporte avançado, também chamado de USA. E qual que é a finalidade, qual que é o objetivo desse atendimento pré-hospitalar? Basicamente, ele tende a fazer a manutenção da vida, evitar agravos e até mesmo tentar então minimizar as sequelas possíveis. Quando pensamos em atendimento pré-hospitalar, podemos pensar que é algo mais recente, porque nosso principal serviço de atendimento pré-hospitalar é o SAMU, né, que é o 192. Mas, se pensarmos na história, o atendimento pré-hospitalar ele é muito antigo. Então, nesse slide aqui, estou mostrando a foto de Dominique Jean Larrey, que ele viveu entre 1766 até 1842. E quem que foi Dominique? Basicamente ele foi um militar que viveu, um médico que viveu na época das guerras de Napoleão, e basicamente ele criou um mecanismo de fazer um atendimento a nível local onde estavam ocorrendo as guerras. Então, basicamente, até antes desse mecanismo de Dominique, as pessoas, os guerrilheiros, né, os soldados que estavam feridos, basicamente ficavam lá sem assistência médica porque não tinham o que fazer. Então, eles acabavam sendo deixados de lado e os que não estavam com qualquer tipo de ferimento davam continuidade à guerra. Mas observar que aqueles indivíduos que por algum ferimento era deixado de lado, ele poderia talvez, com uma assistência rápida, né, tentar então minimizar aquelas sequelas, ou mesmo evitar a morte, ou até quem sabe fazer ele melhorar e para ele poder então continuar como soldado na guerra. Então, basicamente, o que ele criou? Ele criou um mecanismo que pudesse fazer a transferência desses soldados no menor tempo possível até um local mais apropriado que tivesse assistência para os doentes. Então, o que ele criou? Basicamente, ele criou um mecanismo como se fosse uma charrete, só que com duas rodas e que tinha um espaço para colocar uma prancha rígida. Essa prancha rígida que colocaria esse soldado e dentro dessa charrete poderia então ser transportado. Como que ele era um pouco mais compacto, então ele dava agilidade para fazer esse transporte de forma um pouco mais rápida. Outro mecanismo também que foi criado é em forma de como se fosse uma bicicleta, né? E que na frente dela tinha um espaço também para a colocação de uma tábua rígida. A gente vai ver um pouquinho mais adiante fotos sobre isso. Então, o principal responsável pelo atendimento pré-hospitalar mesmo é o Dominique, tanto que ele é considerado como o pai da APH. Outra figura que também teve grande destaque, teve de grande valiosidade nesse tipo de atendimento, é o Jean Henry. Tá? Então ele é o fundador da Cruz Vermelha, que é muito conhecido, mundialmente conhecido, né? A Cruz Vermelha basicamente é um sistema também de atendimento pré-hospitalar, principalmente em situações de catástrofes, em que reúne um grupo de voluntários que, por meio de treinamentos, eles são enviados então para fazer esse tipo de assistência antes de chegar ao ambiente hospitalar. Então ele foi o criador entre 1828 até 1910 que ele viveu, então pode ver que é algo um pouco mais recente e que pelo mecanismo que ele criou e até hoje funciona, né, Cruz Vermelha,
é que nós temos também vários outros sistemas também de atendimento pré-hospitalar, como o próprio SAMU, que é o que nós mais conhecemos e mais utilizamos aqui no Brasil. Se pensarmos ainda um pouco sobre a história desse atendimento pré-hospitalar no mundo, percebam que eu coloquei duas imagens, tá? Que remetem àquilo que eu falei na época ali de Dominique. Então, em 1869, a criação do serviço de ambulância, não da forma como que nós conhecemos hoje, mas sim por meio de charretes e também por meio dessa bicicleta, um modelo de bicicleta com uma estrutura capaz de transportar então algum ferido. No ano seguinte, em 1870, também tem o primeiro registro de transporte aeromédico, também é muito utilizado, muito importante, principalmente em localidades de difícil acesso terrestre. Né? Em 1899, a primeira ambulância motorizada, eu coloquei uma imagem também aqui na parte inferior de uma ambulância motorizada. Lógico que nessa época, em 1899, não era algo tão bonito e bem estruturado como está essa ambulância. Mas essa figura é uma figura bem antiga, mesmo já para simbolizar como era mais ou menos esse tipo de ambulância. Todas essas ambulâncias elas foram criadas principalmente para fins militares, para servir em épocas de guerra. Mas, né, conforme a necessidade da expansão da criminalidade, da violência, né, então na sociedade civil foi então que começou a utilizar, além de serviço militar, também utilizar esses mesmos tipos de ambulância, esse mesmo tipo de serviço para a comunidade em geral, para a sociedade. Em 1965 também foi criado o SAMU. Tá? Não o SAMU que nós conhecemos hoje aqui no Brasil, mas sim o principal desenvolvedor mesmo, que é francês. Então, o SAMU que nós conhecemos hoje aqui no Brasil, ele foi uma adaptação, né, do modelo francês de atendimento pré-hospitalar, que é basicamente similar ao que nós temos hoje. Então, em 1965 foi criado esse modelo francês, então pode ver que é muito mais antigo. E se for pensar no nosso modelo, nós temos o SAMU hoje em dia aqui no Brasil, a gente pegou já algo totalmente pronto. Tá? Então é um modelo que deu muito certo. Então, como eu disse que o modelo do SAMU aqui do Brasil é muito mais recente, para ser mais específico, essa regulamentação então ocorreu pela Portaria 2048, de 5 de novembro de 2002, e que daí ele criou com o mesmo nome, inclusive, do sistema francês, que é o serviço de atendimento móvel de urgência, né, que é o SAMU. Interessante frisar que essa portaria ela não extinguiu a existência de outros serviços de atenção pré-hospitalar. Né? Então, por que é importante frisar isso? Porque não podemos também ser hipócritas e dizer, nossa, o atendimento pré-hospitalar só começou a ocorrer a partir então de novembro de 2002? Não. Antes disso já existia sim o atendimento, só que realizado pelo Corpo de Bombeiro. Tá? E dependendo de cada estado, tem diferentes nomenclaturas também. No Paraná nós conhecemos como SIAT, mas no Sudeste é muito conhecido mesmo como resgate, e em outras localidades serviços são chamados de águia, então tem diversas nomenclaturas, tá? Mas todos com a mesma finalidade. Com algumas diferenças, claro, que eu já tenho, inclusive já falei em sala. Basicamente, esses modelos de atendimento realizado pelo Corpo de Bombeiro, ele pega um modelo mais voltado para o modelo da Inglaterra, tá? Que é de realmente realizar, o mesmo modelo americano também é utilizado isso, que é de pegar o indivíduo e levar um tempo menor até o serviço hospitalar. Né? Então, basicamente, eles vão chegar no local do evento, vão fazer toda a mobilização,
vão colocar ele dentro da ambulância no menor tempo possível e vai levar então um serviço de hospitalar para daí dar sequência ou iniciar de fato o atendimento que ele precisa lá para restabelecer a vida. Diferente do modelo do SAMU, então, que ele vai fazer a estabilização no local e depois de estabilizado, aí sim ele vai fazer o transporte para o serviço hospitalar. Então, basicamente nós temos no Brasil esses dois modelos, né, de serviço, que é o serviço do SAMU, também conhecido como 192, né, que é o número mesmo de telefônico para fazer solicitação desse tipo de ambulância, e também as ambulâncias do SEAT, que é do Corpo de Bombeiro, também acionado pelo número 193. Tá? Então, basicamente, quais são as diferenças entre esses dois tipos de serviços? Todos têm a mesma finalidade, né? Todos são voltados para o atendimento pré-hospitalar e todos tentam minimizar sequelas, fazer a estabilização o mais rápido possível. Mas tem diferenças fundamentais do que cada um atende. Então, por isso eu coloquei esse slide aqui, quem chamar e quando chamar. Nós já fizemos um exercício bastante simples para tentar imaginar qual serviço deve ser acionado mediante cada situação mesmo. Né? Então, se pensarmos que o SAMU ele é mais voltado para os atendimentos, emergências e urgências clínicas. Então, seja ela doenças cardiovasculares, né, por exemplo, um infarto, um AVC, ou até mesmo qualquer tipo de desmaios, convulsões. Então, são todas afecções clínicas. Né? Diferente do CIAT, ou o Corpo de Bombeiro em geral, que daí quando eu falo CIAT, entendo que pode ser todo o serviço de resgate, AIAS, enfim, todos comandados pelo Corpo de Bombeiro. Que daí eles trabalham mais a questão traumática, seja ele atendimento por ferimentos por arma de fogo, ou mesmo ferimentos por arma branca, afogamentos, que mais podemos exemplificar? Quedas, choques elétricos, até mesmo acidentes entre veículos. Então, são sempre atendimentos traumáticos. Tá? Então, essa basicamente é a diferença no que cada serviço vai trabalhar mais. Eu digo trabalhar mais porque o SAMU ele trabalha com as emergências e as urgências clínicas, mas também ele pode sim trabalhar com as emergências e urgências traumáticas. Então não existe uma portaria que diga que o SAMU só pode atender o clínico. Não, pelo contrário, ele é um serviço capacitado, assim como o Corpo de Bombeiro também é capacitado, para fazer o atendimento geral. O que acontece é que a equipe desses dois serviços vai ser um pouco diferente, e por conta disso também, e os modelos também são diferentes, né, que cada um tem um propósito ou de estabelecer no local e depois levar, ou mesmo de mobilizar primeiro e depois levar. Então essa vai fazer uma diferença muito grande dos serviços. Então é importante saber exatamente qual tipo de ambulância deve ser solicitado para determinada ocorrência. Pensando no SAMU, né, como o nosso principal órgão de atendimento pré-hospitalar brasileiro, pensando então aqui na organização, na estrutura e funcionamento dos serviços de atendimento pré-hospitalar. A gente trabalha bastante pensando só no tipo de ambulância, né, como USB, unidade de suporte básico, ou mesmo as unidades de suporte avançado, chamado também de USA. Mas o serviço de SAMU ele dispõe de diferentes alternativas, diferentes veículos que possam fazer esse resgate do indivíduo.
seja ele pela motolância, né, que é o atendimento pela moto, que no nosso município, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, nós temos duas. Embarcações também são as motolanchas, as lanchas do SAMU, que também pode ser muito utilizado, principalmente no norte do nosso país, e também os helicópteros. Tá? Os helicópteros também eles dão suporte, principalmente em regiões que têm difícil acesso por meio de estradas, ou mesmo também utilizado quando precisa numa rodovia que ainda fica um pouco distante da cidade, mesmo que seja mais fácil o acesso por via terrestre, quando o tempo precisa ser mais curto, então ele é acionado. Tanto esse modelo por helicóptero, também ele pode ser utilizado tanto pelo SAMU quanto também pelo Corpo de Bombeiros. Tá? Então, em geral, os dois serviços acabam utilizando ele. Não é tanto só para o SAMU ou mesmo só para o SEAT. Tá? Ou melhor dizendo, não é só para atendimentos clínicos ou só para atendimentos traumáticos. Quando pensamos então, ainda pensando nessa organização, na estrutura e funcionamento do serviço, temos que pensar em como que é estruturado. Tá? Quando a gente liga tanto pelo 92 ou 193, agora eu vou especificar um pouquinho melhor o funcionamento do SAMU, que é o 192. Tá? Então, como que ocorre, quem que atende, qual que é o fluxo mesmo. Então, nessa foto aqui eu coloquei uma imagem esquematizando a central de regulação, que é ela que faz todo o planejamento, então é ela que faz toda a organização desse serviço. Então, quando nós ligamos para esse número 192, basicamente a gente vai estar ligando para uma central de regulação. E por meio dela vai passar por diversos profissionais que vai então destinar qual o tipo de serviço mais apropriado para a situação. Então, para isso eu coloquei um fluxograma para explicar um pouco melhor. Então, basicamente, quando nós ligamos, deixa eu ver se o ponteiro do mouse aparece aqui, para ficar mais fácil para vocês visualizar. Quando nós ligamos para o 192, para o SAMU, ele vai cair então na central de regulação e lá vai ser atendido por um TARM. TARM basicamente é um técnico auxiliar de regulação médica e ele vai pegar os seus dados principais e também a queixa principal, né, dessa ocorrência. E esses dados eles vão ser coletados, passados no sistema, tá? Então aqui foi ligado, e essa ligação é atendida então pelo TARM, que é o técnico auxiliar de regulação médica. Ele vai coletar então essas primeiras informações, principalmente localização, número de vítimas, qual que é a queixa principal, pontos de referência, número de telefone para contato. Então essas informações são pedidas nessa ligação para o SAMU. Em seguida, esse TARM ele vai passar essas informações para o médico regulador. Então, o serviço de central de regulação, obrigatoriamente, ele precisa contar com um médico que vai estar regulando essas ligações. Então, do sistema desse primeiro atendente, essas informações já são passadas para o computador do médico. Então, ele vai olhar essas informações e vai escolher qual o tipo de ambulância que é necessário, pensando na gravidade, né, dessa situação. Importante que o médico ele também vai ser transferido para a ligação. Né? Então, quando o TARM aqui transfere os dados do sistema para o médico também vai ir para a linha conversar com o solicitante. Então ele vai fazer mais perguntas, às vezes mais específicas sobre a ocorrência,
até para verificar se não se trata de um trote, e também ele pode dar orientações. Como eu disse lá no início, o atendimento pré-hospitalar ele pode ser desde deixa eu voltar aqui, pode ser até mesmo com uma orientação telefônica, né, que eu disse aqui, ou até mesmo um envio de ambulância. Então, o médico aqui, ele vai fazer essas duas coisas. Ele pode tanto dar orientações, quanto pode enviar a ambulância, como também ele pode enviar a ambulância e, nesse meio tempo, já dando orientações para o solicitante para o que ele pode ir fazendo para tentar restabelecer a vida desse indivíduo que está com a queixa, né? Enquanto isso, ou depois que ele faz essa escolha, né, determina qual ambulância que vai ser enviado, é realizado duas coisas. Uma que ele vai passar então para um outro TARM, tá? Um outro profissional que daí vai fazer a regulação mesmo, né? Via rádio, vai passar essas informações que o médico está, né, determinando, vai passar para a base de atendimento onde fica a ambulância do SAMU. Então, ele vai basicamente chamar qual que é a ambulância que está na vez, né, que está disponível, e pensando se é o de suporte básico, o de suporte avançado, ou mesmo se é só uma motolância que vai ser destinado para o local. Então ele vai fazer essa chamada e enviar essas informações de qual que é a gravidade, qual que é o endereço e qual o tipo de ambulância que deve ser destinado. Essas informações então são importantes para já preparar esses profissionais que vão estar na ambulância, seja ele para se paramentar, caso necessário, ou até mesmo já para ir adiantando a, a administração, o preparo de um soro possível, né, que seja necessário, ou até mesmo já ir preparando a maca para esse tipo de indivíduo que irá receber. Chegando lá, ele vai fazer todo o atendimento, né, normal, por meio de sua prancheta, ele vai pegar essas informações, vai estabelecer então toda o que foi realizado, e ele vai novamente retornar via rádio para o TARM, da central de regulação, e lá ele vai falar quais são os procedimentos que foi realizado, qual que é a situação real, porque quando o solicitante liga, na maioria das vezes ele acaba, né, pelo calor das emoções, acaba às vezes falando, aumentando um pouco a gravidade da situação. Então o profissional, quando ele faz o atendimento, então ele vai repassar essas informações novamente via rádio, né, para o TARM que vai estar em contato com o médico da regulação para analisar qual vai ser o destino. Tá? Então, por exemplo, chegou no local, no domicílio, um atendimento, por exemplo, de um possível desmaio em um paciente que ela é diabético e que fez a utilização da insulina, mas que fez a utilização numa quantidade maior do que a prescrita. Então, o seu nível glicêmico caiu muito, chegou para uma hipoglicemia. Digamos que a glicemia dela está em 30. Tá? Então, obviamente, ela já não vai estar com o seu nível de consciência preservado, já vai estar inconsciente. Então, o médico regulador possivelmente vai enviar uma unidade de suporte avançado, porque a unidade de suporte avançado tem um maior preparo, principalmente de questão de medicação, para fazer então a reversão desse quadro. Então ele vai enviar para o local, lá vai ser realizados os procedimentos, possivelmente vai ser colocado um soro glicosado,
vai restabelecer a saúde desse indivíduo e lá ele vai dar o feedback novamente com o que foi feito e como que se melhorou ou não. Nesse feedback, o médico então ele vai destinar se essa ambulância vai seguir para um pronto-socorro, no hospital, ou vai então levar esse indivíduo para uma UPA, ou até mesmo se vai deixar no local. Tá? Então, dependendo da situação, é o que vai ser determinado qual que é o segmento que a ambulância vai fazer. Feito esse envio, seja para a UPA, seja para o hospital, ou mesmo seja para deixar o indivíduo no próprio domicílio, então ele vai retornar para a base, ou então ele vai ser enviado para uma nova ocorrência, caso necessário. Tá? Então, basicamente, esse é o fluxo de funcionamento do serviço do SAMU. Pensando agora em composição das equipes, primeiro trabalhar então com a central de regulação. Na central de regulação, basicamente a equipe é composta por um médico, pelo menos um médico, né, que vai fazer a regulação, TARM, que são então os técnicos auxiliares de regulação médica, que daí vai variar do tamanho do município, em geral, em média de pelo menos uns 3 a 4, e operador de rádio, que daí geralmente é pelo menos um. Tá? Então, esses TARMs vão principalmente fazer o atendimento das ligações. O operador de rádio ele acaba sendo um TARM também, mas que vai ficar mais responsável para fazer esse contato entre a central de regulação e a base onde estão as ambulâncias. Das equipes operacionais, então eu vou falar um pouquinho tanto sobre o SAMU quanto também o serviço do Corpo de Bombeiro. Nas unidades de suporte básico, né, pensando no Corpo de Bombeiro, basicamente ele vai ser composto por 3 bombeiros socorristas. É qualquer tipo de bombeiro? Não. Ele já tem um preparo, né, específico para fazer o atendimento pré-hospitalar. Então, todos passam por uma capacitação, um curso, para fazer um curso de primeiros socorros e atendimentos emergenciais para fazer esse tipo de serviço. Pensando no SAMU, nas unidades de suporte básico, então vai um motorista, que na verdade é um condutor socorrista, né? Um ou dois auxiliares, ou mesmo um técnico de enfermagem. Pensando no nosso município, nós basicamente trabalhamos com um condutor socorrista e um técnico de enfermagem, ou auxiliar de enfermagem, né? Pensando que no Paraná ainda é aceito então o auxiliar de enfermagem, então por isso basicamente a equipe é uma dupla só, né? Então quem vai fazer a assistência são os dois, mas o condutor ele fica mais responsável pelo transporte e o técnico ou auxiliar de enfermagem que vai fazer mesmo o atendimento e caso necessário esse condutor também pode auxiliar. Diferente das unidades de suporte avançado, em que no SAMU então vai estar um médico, um ou dois enfermeiros e mais o condutor socorrista. Basicamente, aqui em Foz também nós trabalhamos com um médico, um condutor socorrista e um enfermeiro. O que acontece de vez em quando caso tenha alguma ambulância de suporte básico que esteja inoperante, né, às vezes por alguma manutenção, alguma coisa nesse sentido, e estando então esse auxiliar técnico de enfermagem disponível, ele pode então ir junto com essa unidade de suporte avançado para auxiliar então nessa assistência, mas isso é algo em casos de exceção. Tá? A equipe mesmo não vai um técnico ou auxiliar de enfermagem. Então, repetindo, basicamente no suporte avançado vai o médico, condutor socorrista e o enfermeiro. Pensando no CIAT, no Corpo de Bombeiro em geral, eu coloquei aqui
como um médico, um enfermeiro e um bombeiro socorrista, ou um condutor. Aí é que eu preciso fazer abrir aspas, no sentido de que na ambulância do SEAT, normalmente não vai essa equipe, tá? Então é muito comum nos serviços em que é mais grave e que precisa de um suporte avançado, pensando em corpo de bombeiro, vai uma unidade móvel, geralmente alguma picape, que daí vai separado, tá? Então na ambulância continua sendo os socorristas, bombeiros, e vai em uma unidade extra, aí sim vai um médico, outro condutor, que seja socorrista também, e também pode ter um enfermeiro. Tá? Então é um pouquinho diferente do SAMU, que daí vai uma unidade que já tem todo o equipamento para fazer a estabilização desse paciente na própria ambulância. No corpo de bombeiro, em geral, vai uma ambulância separada. Isso pensando a nível de SEAT aqui no nosso estado, no Paraná. Em alguns estados do Sudeste, aí sim tem um corpo de bombeiro que específico, né, como resgate, que pode daí estar assim o enfermeiro junto com o médico, junto com o condutor, socorrista, dentro de uma ambulância. Tá? É importante falar isso porque no SEAT não tem uma obrigatoriedade de ter um enfermeiro. Tá? Então todos ali são militares, então todos têm uma capacitação, um curso, né, para ser socorrista, mas não precisa necessariamente ter o diploma como enfermeiro. Apenas para os médicos, daí sim precisa ter a formação específica em medicina. Bem, partindo sobre os tipos de atendimento, basicamente então o serviço de atendimento pré-hospitalar ele visa então atender as situações de agravo de forma aguda ou emergências decorrentes de alguma doença crônica. Tá? Então os principais tipos de atendimento basicamente são os acidentes automobilísticos, acidentes de trabalho, acidentes pessoais, vítimas de agressão, acidentes com múltiplas vítimas, emergências clínicas, obstétricas e até mesmo psiquiátricas. Esses são os atendimentos gerais e é lógico que dentro desses atendimentos, quais são os clínicos, geralmente vão ser atendidos então pelo SAMU, e os traumáticos serão atendidos pelo Corpo de Bombeiro. Né? Pode ser o SEAT, pode ser o Águias, pode ser o Resgate. Já indo para a finalização dessa videoaula, agora vamos falar um pouco sobre as atribuições e competências do enfermeiro dentro da assistência, né, ao atendimento pré-hospitalar. Esse é o mais importante para nós, né, que é o objetivo da nossa disciplina de assistência de enfermagem à emergência. Então, basicamente, qual que é as atribuições do enfermeiro? O enfermeiro ele vai ser então responsável por fazer a execução da prescrição médica por telemedicina. Isso é, né, como está sendo um atendimento, vai ser orientado e vai ser prescrito, né, por meio da regulação médica, né, por isso que tem essas prescrições, pode ser por telemedicina, porque o médico regulador ele vai então estar fazendo o atendimento virtual, digamos assim. Então, o enfermeiro ele tem a competência de fazer esse atendimento mediante esse tipo de prescrição, mesmo com o médico não estando presente. Também é atribuição do enfermeiro prestar cuidados de maior complexidade a pacientes em estado grave. Então, nesse sentido, por isso que o enfermeiro ele tem um papel fundamental nas unidades de suporte avançado, porque daí entende-se que nas unidades de suporte avançado o risco
de morrer é maior do que nas situações em que seja necessário uma unidade de suporte básico. Claro que não podemos ser ingênuos de pensar que chegando uma ambulância de suporte básico, no local da ocorrência, talvez a situação se agrave e que necessite de uma unidade de suporte avançado. Nesses casos, então, é realizado o pedido de reforço para a regulação médica e essa regulação, então, vai deslocar uma outra ambulância. Então, vai ficar as duas ambulâncias, porque a de suporte básico não vai sair do local enquanto não chegar a de suporte básico, a de suporte avançado. Então, digamos que seja um atendimento a uma vítima que está em parado cardiorrespiratório. Então, e por algum erro na ligação, na solicitação, talvez o solicitante não especificou muito bem a gravidade da situação, ou até mesmo nesse meio tempo entre a ligação, que às vezes ainda o indivíduo está só passando mal, e até a chegada da ambulância ele entrou em parada, mas se tiver em suporte básico, ele não vai ter os equipamentos necessários para fazer a estabilização desse paciente. Então, ele vai iniciar fazendo a massagem, as compressões torácicas, mas ele vai precisar pedir, então, via central de regulação, o envio de uma outra ambulância de suporte avançado, que daí tem um preparo para fazer a intubação, ou até mesmo medicações para reverter então esse quadro de parada cardiorrespiratória. Então, enquanto é enviada essa ambulância, essa segunda ambulância, a primeira vai continuar lá no local, fazendo as compressões torácicas e, chegando à unidade de suporte avançado, é ela que vai começar então a conduzir. Mas a de suporte básico vai continuar lá, dando suporte então a essa unidade que chegou com equipamentos mais apropriados. Então, na nossa próxima videoaula, nós vamos já trabalhar um pouco melhor sobre como que é feito essa estabilização desses pacientes. Então, como que vai ser feita essa abordagem inicial, a gente vai trabalhar todo o A, B, C, D e o E do trauma, e a gente vai conseguir entender melhor qual que é a função de toda a equipe que vai prestar esse atendimento pré-hospitalar. Então, na nossa videoaula de hoje, basicamente vai ser isso, tá? Então, é uma aula um pouco mais curta, para a gente começar até entender um pouquinho melhor sobre como que funciona esse tipo de serviço. Lógico que muito conteúdo que eu falei aqui nessa aula de hoje, eu já tinha acabado explicando um pouco nas aulas, em sala de aula, né? Principalmente que gera bastante dúvidas, né? Entre os alunos, então algumas coisas eu já tinha comentado. Então, mas eu preferi retomar com esse conteúdo, né, de forma integral, para hoje a gente dar seguimento então aos conteúdos um pouco mais aprofundados sobre esse tipo de atendimento. Tá bom?